Senhoras e senhores, doutores e doutoras, está no ar mais um Manda Pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês. Antes de tudo, porque eu tomei uma puxada de orelha da Rebeca essa semana, curte, comenta, compartilhe o nosso vídeo, manda pra alguém que possa talvez se interessar no nosso conteúdo, alguém que esteja precisando de alguma coisa sobre esse aspecto jurídico, enfim. Todo engajamento e em tudo que vocês puderem nos ajudar vai ser muito bom pra gente e pra que a gente continue tocando esse projeto que a gente trata com tanto carinho, tá bom, gente? Vamos lá. Mas, dando início aos trabalhos, que é o mais importante aqui, a pauta do dia, se bem que não tem muita pauta hoje, né? Hoje vai ser aquele... Tema livre. Aquele tema livre, pauta livre. Vamos lá, mas... Pauta livre, mas não pode esquecer daquela questão, né, que é muito importante, que são as pílulas do Barão da Lagoa. Ele voltou, dessa vez tá com um paletó bege. Paletó navy. De cor questionável. Mas, enfim. Há quem diga que tá na moda. Vai, Pedrão. Antes de tudo também Natália tá aqui, Natália Dias, nosso pilar do carisma tá aqui também. E nesse sentido, Pedrão... chora esse cavaco aí, fala o que vocês vão falar pra esse povo que é tão ansioso em ouvir sua voz. Bom, boa noite no caso, né? Mas pode estar ouvindo à tarde, de manhã. Primeira pílula do dia, que é o que todo mundo queria ouvir, né? Receita Federal, mais 30 dias pra você enrolar. Você tem mais 30 dias pra enrolar a receita. Essa aí. Já sabida. Todo mundo sabe que demais. Todo ano a Receita prorroga. Ano eleitoral ainda, né? Pô, tem que fazer aquele... 30 dias aí de lambuja. E vou te falar, ainda vamos botar um horário de verão ainda. Vai ser isso. Vai fazer o povo brasileiro feliz. É isso. Então a primeira pílula é a famosa postergação da declaração do IR, o leão. Essa é a primeira. A segunda é que a gente falou um tema aqui uma vez sobre inventário, planejamento e inventário extrajudicial, como é que ficava na questão se tivesse menor envolvido. E aí teve agora um projeto de lei em tramitação na Câmara, que é o projeto de lei 606 desse ano, de 2022, o qual vai permitir, se for aprovado, a possibilidade de você fazer o inventário extrajudicial com menores, todas aquelas vedações que o Código de Processo Civil tinha para não fazer extrajudicial e obrigando você a fazer judicial, ele vai colocar alguns requisitos nesse PL, né, nesse projeto de lei, para que você possa fazer, então, extrajudicialmente os inventários, ainda que tenham menor, por exemplo, como eu estou falando. Então essa é a segunda pílula, complementando ao que a gente tinha falado acho que 2 episódios anteriores, se eu não me engano, 2 ou 3. Inclusive quem acompanha o Manda Pro Jurídico já tá sabendo que essa já era uma tendência, porque a gente falou de pelo menos 2 decisões em que você já tinha um inventário extrajudicial com menor. Exatamente, então... Tá vendo só, rapaziada? Se você já tava acompanhando a gente um pouquinho antes do dia de hoje, já tava mais ou menos alinhado que... Estávamos indo nessa direção. Batendo a porta. Exatamente. Mas a Natália foi com o ciúme do Pedro e ela quer falar alguma coisa aí, uma pincelada de alguma coisa aí, Natália. Eu vou falar uma pílula hoje que não tem nada a ver, não tem muito a ver com o universo jurídico, mas é isso aí. Ela falou que tinha marmoraria. Não, porque eu acho que não é tão interessante assim. Pô, se for carpintaria ia ser bom pra mim, que eu tô cheio de problema na minha obra. Gente, quem tiver então dica aí de carpinteiro, manda pro Pedro. Marceneiro. É isso. Fazemos publi pra carpintaria. É isso. Não, eu queria falar o seguinte, já que a gente tá aqui num podcast que é uma coisa que tem um viés de entretenimento, mas também um viés de aprendizado e tal, cara, eu ouvi um podcast há um tempo atrás, em 2020, fim de 2020, que eu achei muito bom. Ele já tá, assim, ele ficou muito no hype, mas pra quem não assistiu, vale muito a pena. A Rádio Novelo lançou um podcast que chama Praia dos Ossos, que é uma radionovela. Eu não lembro agora quantos episódios tem, porque faz um tempo que eu assisti. São os episódios de 50 minutos, mas aquela coisa assim, tá num transporte, tava dando uma corrida, sei lá, tá querendo dar uma relaxada sem ficar naquela coisa do visual, né? A gente fica o tempo inteiro olhando pra tela, quer só ouvir? Liga no Manda Pro Jurídico, melhor. Me liga não vai na
dica da Natália. Concorrência. Não, concorrência aqui. Que isso, A gente? gente assiste também. É uma coisa diferente. Aqui Bota a gente pra tá... dormir. Aqui Dormindo. a gente não tem nada disso. A gente tem espaço pra tudo na nossa vida. O podcast é uma radionovela que fala sobre um caso verídico, que aí tem a ver com Manda pro Jurídico, que é o assassinato da Ângela Diniz pelo Doc Street. E isso foi digamos assim, um divisor de águas para a lógica do feminismo dentro de uma estrutura de direito penal. Porque a primeira alegação do advogado dela foi de legítima defesa da honra. A primeira alegação do advogado dele foi de legítima defesa da honra para justificar o homicídio. Isso foi um argumento muito usado no início do século passado. Exatamente. Então, assim, é bem legal. E essa mesma radionovela lançou recentemente um podcast que chama Crime e Castigo, que é muito legal, que fala também sobre alguns episódios de crime. Ele é um pouco pesado, obviamente, ele trata no aspecto criminal. Ele não é um podcast jurídico, Pedro, ele não concorre com a gente. Porque ele tem uma pegada muito mais antropológica mesmo, a análise dele é muito mais antropológica. Mas, gente, vale super a pena. Minha pílula hoje é outros podcasts para além do nosso, que é incrível também, para vocês assistirem e se divertirem no trânsito, porque é isso que eu faço ultimamente. Meu trânsito era podcast. Inclusive, saiu um estudo agora, parece que o Brasil é o terceiro país que mais consome podcast. Eu vi isso! Eu vi isso. Então, é um mercado super, aqui no Brasil, super efervescente e, cara, tá só no começo, né? Cara, a gente agora é podcaster, vou até colocar no meu LinkedIn também, podcaster. Claro. Mas eu amo podcast, sempre gostei. Sempre gostei. Você também, né? Sempre gostei. Sempre gostei de ouvir. Gostei de mais variados. Eu gosto muito de esporte, mas eu gosto também de falar de podcast de negócios, de historiografia, que eu me amarro também. Eu sempre tive bastante interesse. Tanto que a gente acabou sentando nessa mesa aqui pra fazer um podcast também. O meu ritual matutino é ouvindo um podcast, assim, sabe? Aquela coisa do levantar, tomar um café, até você se situar. Eu escuto um podcast de notícia, de 20 minutinhos, todo dia de manhã. Eu comecei a assistir muito quando a gente teve essa conversa lá atrás na FGV. E aí você falou, eu ouço muito podcast, aí foi assim que eu comecei a ouvir. Confesso que primeiro eu ouvia os gringos, muito podcast jurídico gringo, aí depois eu comecei a migrar mais pra business, negócio, aí comecei a ver uns daqui do Brasil, e aí quando depois chegou nesse caminho aqui da gente fazer o nosso mesmo. Mas... e já vou até aproveitar o gancho, então, do tema de podcast, que é o que a gente faz, né, que estamos fazendo aqui, e abordando o tema da nossa carreira, né, que é a advocacia. E foi... Ter a ideia do podcast, né? Eu acho que originalmente saiu da minha cabeça, a ideia da gente sentar aqui e fazer isso. Sim. Me veio de um insight que eu tive tempos atrás, quando a gente acabou de me formar, isso é 2017, que cara, para fazer o que advogado faz no meu começo de carreira, eu já vou estar largando atrás de todo mundo. Com certeza. Porque provavelmente, vamos supor, um histórico grande aqui, um Nelson Williams da vida, que é o maior da América Latina em tamanho. O que ele já faz há muito tempo. Não adianta eu imitar ele, porque se eu imitá-lo ou moldá-lo a minha carreira, ele já vai estar fazendo melhor que eu. Então, quer dizer, eu vou estar largando atrás e continuando a aumentar essa diferença. Então, cara, eu acho que serve até para um insight aí para quem está na faculdade e tal. É fazer diferente, buscar um meio de exercer a sua carreira, que é igual de todos os advogados, mas de forma diferente, porque, claro, respeitando os limites do código de ética, da OAB, etc. Eu acho que se eu pudesse dar um insight para um moleque ou para uma menina que está no 7º período da faculdade de Direito, é isso, cara, pensa no meio de se destacar, buscar o tal do oceano azul, né, que o pessoal do marketing fala. Porque se a gente ficar dependendo do usual, cara, talvez a pessoa até consiga alcançar, né, algum sucesso de forma geral, mas talvez possivelmente vai demorar muito mais do que você buscar esse caminho alternativo que você vai se destacar por ser o primeiro ou um dos primeiros. Cara, você falando isso me lembrou que deve ter umas 2 semanas a Anitta virou a primeira artista da América Latina a atingir a música mais ouvida no Spotify, ficar em primeiro lugar. Muito legal. Essa mulher é um case. Eu acho ela incrível, e o que eu achei mais incrível quando eu penso na carreira dela, e eu acho que é mega válido a gente falar aqui na nossa lógica de podcast,
além de todo mundo aqui já ter seus empregos consolidados, o podcast, ele é uma aposta na gente. E isso eu achei muito legal. A carreira da Anitta, ela é toda assim. Ela era a própria empresária dela, ela investia nos clipes dela, ela foi lançar a carreira internacional, ela não esperou ninguém do business dos Estados Unidos vir aqui pegar a mão dela e falar, nossa, eu acho que você tem uma possibilidade de fazer sucesso nos Estados Unidos. Ela foi lá, foi atrás, pra correr atrás do dela. Então, assim, do que você falou, acho que uma coisa muito importante que a gente nunca pode esquecer é coloca fé no seu. E não espera ninguém dizer que você é bom, não espera ninguém dizer que você pode fazer alguma coisa. Vai lá e faz, cara. Vai lá e faz. Pra mim, o grande ensinamento da Anitta é esse. Além de eu achar uma artista incrível, adoro as músicas dela, é isso. Cara, corre atrás do seu, acredita no seu, não espera ninguém acreditar em você. Você não precisa de ninguém pra acreditar em você se você acreditar. Seja seu maior fã, seu maior impulsionador, bota dinheiro em você, gasta com você, não fica esperando ser ratificado. A gente não precisa disso. E a Anitta é a prova disso e que dá certo pra caramba. Hoje em dia, eu acho que ela é a maior artista do último século no Brasil. Não sei se posso estar falando uma incrível bobagem, se ela se equipara, acho que em algum nível é uma Carmen Miranda. Ela é enorme. Ela é imensa. Em proporções, acho que o que ela fez já é histórico. Já certeza. é histórico há algum tempo, Com na verdade, certeza, né? E ela tá só cada vez mais carimbando o nome ela dela na bate o história. próprio recorde. É. E o que você falou, eu tenho um episódio traumático na faculdade. Acho que nunca comentei com vocês isso, talvez. Eu fiz uma prova de penal uma vez. Sabe aquele dia de prova que você faz 4 provas no mesmo dia? Ah, isso aí é Que é horrível. uma loucura. Enfim, foi uma prova que eu precisava tirar. Eu tirei 7 na primeira, precisava tirar um 3 ali pra passar, e, enfim. Só que eu tava meio doente também. Foi uma conjunção de fatores horríveis que me fizeram ser reprovado em penal. Até porque criminal, como vocês bem sabem, não é minha especialidade. E aí eu fui tentar chorar um ponto ali pra passar no 5.0 ali, né? Aí o professor em questão, não vale nem a pena falar o nome dele, falou que não ia dar o ponto, não sei o quê, mas isso aí tudo bem. A gente tá ali pra ver se consegue, né? O cara falou, cara, de repente você direito não é pra você não. Falou assim pra mim, eu tava no 5º período. Que isso? Entendeu? E, porra, se eu não tivesse certeza do que eu tava fazendo, como a Anitta teve, talvez eu não estivesse aqui, talvez não tivesse, tipo, hoje em dia tivesse uma sociedade com vocês, tivesse um podcast jurídico, claro, tá tudo muito embrionário ainda, estamos nos lapidando semanalmente aqui, talvez não tivesse um emprego CLT consolidado também, porque eu fui um cara lá que de repente estava num ovo virado, talvez não tivesse nem a intenção de falar uma coisa dessa, eu me deixaria abalar. E, cara, vai na tua, confia no teu taco mesmo, porque se você não confiar no seu, cara, não vai ser teu concorrente que vai confiar, irmão. Eu acho que é acreditar, né? Você tem que acreditar em você. O que vai ter de gente tentando te botar pra baixo, falar que você não vai conseguir, que você não vai chegar, que o que você tá fazendo tá errado, cara, vão ser vários no meio do caminho, principalmente quando você começar a atingir o sucesso. Vão ter várias pessoas pra tentar te derrubar por inveja ou vão tentar te derrubar porque a tua luz tá brilhando mais que a dela. E isso em várias instâncias, às vezes até dentro da sua própria casa isso pode acontecer, e eu vou dar um exemplo meu. O meu pai é advogado, o meu pai já trabalhou em escritório, ele trabalha em multinacional há muito tempo, como diretor jurídico e tal, não trabalha mais em escritório, mas num dado momento eu estava trabalhando fora do escritório e estava querendo fazer o movimento de voltar ao escritório. Eu gosto de trabalhar em escritório especificamente. E aí nesse movimento que tinha já um outro sócio, como o head do escritório, gerenciando o escritório, coordenando o escritório, ele também estava para sair. Então, se eu fizesse o movimento de retornar ao escritório naquela ocasião, eu não só ia voltar como advogado, como também já ia meio que pular para uma sociedade mesmo, como sócio, para assumir ali a gerência do escritório numa tacada só. E aí eu lembro que uma vez ele chegou pra mim, e assim, outra vez, não tô falando que meu pai me botou pra baixo, né? Não tô fazendo isso aqui de mártir, não é esse meu ponto. Mas eu lembro que ele chegou pra mim e falou, olha, a gente já tem um escritório há muito tempo, tem vários clientes que estão aqui já acostumados com o meu tipo de trabalho, que é diferente do seu, que é diferente da outra pessoa que estava lá no escritório, na ocasião, gerenciando, e você vai perder alguns clientes, porque você ainda não está acostumado com isso. Eu vou estar do seu lado, inclusive, se você perder, pode contar comigo para eu te ajudar e tal, mas você vai perder naturalmente o cliente, porque as formas de você lidar é diferente, e muito provavelmente essas pessoas vão sair do escritório, você vai perder, mas o que eu puder te ajudar, a gente vai te ajudando, e assim vai, e você vai pegar no meio do caminho como é que isso vai funcionar. E aí, cada um reage de uma forma.
pra mim isso me motivou. Tem pessoas que poderiam internalizar isso de uma maneira negativa, se sentir chateados, deprimidos, e pra mim foi o contrário. Na verdade, pra mim foi, eu vou provar que não só eu acredito em mim, como ele vai ver que ele tá errado. E aí, eu não só não perdi toda a carteira de cliente que a gente tinha, como eu ainda consegui oferecer novos serviços para aumentar os honorários que eles tinham contratados com o escritório. Então, assim, pensa bem se você realmente acredita em você, e se você não acreditar, procura alguma forma de acreditar no que você faz, ou uma ajuda até, às vezes, terceiros. Tem pessoas que funcionam, procurar um psicólogo, um amigo, alguma coisa para te ajudar, e ok, não é vergonha nenhuma. Grandes líderes mundiais procuram psicólogos para poder se aconselhar e tomar decisões de forma mais razoável e acertada. Não é o meu caso, eu particularmente já tentei, não funciona para mim, mas acredite em você. Porque a todo momento você vai ser testado, seja pelo seu cliente, seja pelo seu chefe, seja pela sua família, e até às vezes pelos uns amigos, que pode ser não ser amigos de verdade, ou podem ser. Mas é normal o teste na sua vida. Vai ser normal o teste na sua vida pessoal e profissional. Só que a diferença é que no profissional, você depende do seu dinheiro para sustentar, naturalmente, ou para comprar alguma coisa se você é sustentado pelos seus pais ainda, enfim. Mas geralmente quando você chega na vida adulta, aquele dinheiro você precisa dele para sobreviver, de uma certa forma. Seja para pagar sua conta, seja para pagar seus lazeres, seus luxos. Mas se você não acreditar, e se você não, além de acreditar, investir em você, que é o que a gente estava falando aqui também, não vai funcionar. E você tem que investir. Então, várias vezes eu também já investi, não só no meu escritório, como em mim, e sem nenhuma certeza que ia dar certo, mas eu acreditava no que eu ia fazer, aquilo em algum momento ia me trazer um resultado. E aí eu posso dar um outro exemplo. E aí, já abrindo aqui uma coisa que eu não estava tratando ainda publicamente, eu vou falar, eu estava fazendo uma compra e um planejamento patrimonial para um cliente que estava comprando os imóveis nos Estados Unidos. E eu fui para lá meio que na cara e na coragem. Tem esse cliente que precisava, eu ofertei o trabalho para outros clientes que também poderiam querer. Só 2 efetivamente foram adiante. Beleza, eu peguei voo para os Estados Unidos, fui lá, resolvi o problema para eles. E aí outro cliente meu, que era uma empresa, que soube que eu estava lá, falou, você tá nos Estados Unidos, né? Você tá trabalhando aí? Tô trabalhando, tal, não sei o quê, mas o que eu posso te ajudar? Falou, tô precisando resolver um problema de um contrato, de um planejamento lá que foi feito. Eu queria que você resolvesse. Eu tava em Miami, vendo casa e apartamento, que geralmente o brasileiro gosta de comprar Miami, Orlando, é uma identificação maior, né? E eu precisava ir pra Washington. E aí, ele falou, não, beleza. A gente chegou no meio do caminho de honorários, de custo de passagem, estadia, essas coisas. E aí eu fui pra Washington. Fiz um trabalho em Washington, que foi muito legal, aprendi muito, foi muito produtivo. E aí agora, no final do ano passado, início desse ano agora, eu comecei a receber uns e-mails de uma empresa, e esse cliente, que lá nos Estados Unidos eu tive um job com eles, me indicou numa premiação, e eu fui, o escritório e eu fomos premiados por essa viagem que eu fiz para um outro cliente que acabou respaldando por lá. Então, assim, toda viagem tem um risco. Eu poderia ter ido lá, não ter saído nada, o cliente não ter fechado negócio. Assim, tudo bem, a despesa era paga, mas eu poderia ter perdido dinheiro, assim, porque você gasta uma coisa ou outra, demanda o seu tempo, naturalmente uma pessoa que fica no escritório para te cobrir, algum cliente pode ficar insatisfeito, mas acabou que por eu ter achado que era interessante investir em fazer essa viagem e trazer essa prospecção para o cliente que estava querendo esses imóveis, comprar os imóveis lá, acabou me trazendo um outro trabalho, e esse outro trabalho não só me rendeu fruto financeiro na época, como agora me rendeu essa premiação para mim e para o meu escritório. Então, assim, uma coisa leva a outra, é isso que eu quero dizer. Se você não investir em você, e se você não investir onde você trabalha, para aquilo, de uma certa forma, te trazer um resultado, ninguém vai fazer isso por você. Não espere sentar a bunda na cadeira para trabalhar e que vai vir do céu. Às vezes vem do céu porque Deus é muito bom e generoso todo mundo. Mas assim, não conte com isso para o seu daily basis ali, para pagar suas contas e você prosperar na profissão. Então, invista em você. Reforma da sala. Rodrigo mesmo, conheci o Rodrigo na FGV, como vocês sabem. O pai do Rodrigo tinha uma sala comercial na Barra que estava desocupada.
O Rodrigo tava bem satisfeito com a questão do trabalho. A gente pode até abordar isso depois dessa história numa outra coisa pra não se estender. Que ele tava... Não, na verdade foi quando eu fui... Na pandemia eu perdi o job. Ele também tinha um job que ele fazia com São Paulo, né? Não era de São Paulo, que ele também prestava serviço pra um escritório de São Paulo. E aí pandemia, ocioso, querendo ganhar dinheiro, render mais, com aquela preocupação, o que vai acontecer, será que eu vou perder cliente, será que eu não vou, o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para ganhar mais, o que eu posso fazer para aumentar meu portfólio de clientela, o que eu posso fazer para progredir, apesar do cenário pandêmico caótico de lockdown que a gente vivia naquele momento. Só pra constar, era o auge da pandemia. Era o auge, era no lockdown mesmo, assim, ninguém saía de casa. Abril, maio de 2020, né? Brabo. E aí, uma dessas, eu falei, cara, vou ligar pro Rodrigo e vou ver se ele quer investir nisso. Se a gente, eu assumo as prestações, faço a reforma, a gente reforma a sala dele toda, ele fornece a sala, eu entro com trabalho, mão de obra, entro com a reforma, se ele quiser rachar, ele racha, se ele não quiser rachar a despesa, ele não racha, eu pago tudo. E aí a gente começou a conversar sobre isso e daí surgiu a nossa parceria. A gente começou a trabalhar, eu lembro que ainda em período de obra, a gente já fechou um primeiro cliente junto. Indicação da Nath, inclusive. Indicação da Nath, é verdade. Então, assim, a gente tava com a sala ainda não pronta e já tinha cliente nessa outra sala, né? Porque eu também já tenho sala no centro e tal. Enfim, mas aí a gente começou. Depois dessa eu já tô na terceira sala, que é uma outra segunda sala na Barra. Então, assim, se você... E outra vez, quando você investe, por exemplo, numa reforma de uma sala, numa compra de uma sala, como eu fiz, cara, você não sabe se vai dar certo. Você não sabe se você tá investindo aquele dinheiro e você vai perder aquele dinheiro, ou se você tá investindo o dinheiro que vai te trazer frutos. Na verdade, é o que a gente tava falando. A gente eu investi, pelo menos, porque eu acreditava no projeto. Eu acreditava que aquilo, sob ponto de vista de business, seria interessante para mim e para o meu escritório. Fiz, deu certo. Podia ter dado errado? Podia. Mas aí é o quanto você se esforça e o quanto você se dedica para aquilo dar certo. Então, acho que, assim, da minha versão do que aconteceu já comigo nesse curto espaço de tempo que a gente se conhece, esses são os dois casos que eu queria trazer aqui pelo que vocês falaram. Eu acho que o grande lance nessa fase aí que o Pedro comentou, que a gente começou a firmar a parceria, foi que, de fato, eu tinha uma situação até confortável, assim, eu ganhava bem e tal, assim, para aquele momento. Tava satisfeito. Enfim, a pandemia veio, acabou primeiro corte de salário naquele mês, né, que foi proporcional, e depois acabei sendo demitido pelo cenário que o mundo inteiro tava vivendo. E, cara, eu lembro que eu tinha uma reservinha, assim, sabe? Que eu tinha, sei lá, tava 6 meses lá. Ainda não tinha muita coisa. E aí o Pedro me procurou pra fazer isso aí. Eu falei, cara, vamos. E aí é um mantra que eu tenho, cara. A pessoa precisa ter um propósito, entendeu? A partir do propósito que você acha, você monta o teu projeto, a partir do projeto você trabalha. Parece que é uma escadinha ali profissional, entendeu? Uma vez o propósito sendo encontrado ali naquele momento, a tendência começou, o ciclo virtuoso começou a acontecer. Claro que tá longe de ser aquela coisa já azeitada, né? Porque eu tô no começo da minha carreira, acho que todo mundo aqui tá no começo ainda, cada um em uma fase e em setores diferentes. Mas hoje em dia eu consigo uma perspectiva muito melhor, porque eu peguei aquela reservinha ali, sacrifiquei um dinheiro, apertei ali, apertei aqui. Enfim, todo mundo lidou com as suas crises de ansiedade na pandemia também. A gente tocou obra junto, quebrei parede junto com os caras e as coisas têm caminhado bem, né, Pedro? Né, Nath? Graças a Deus. Com certeza. É isso. Procurem propósito, a partir do propósito montem um projeto, a partir do projeto comecem a trabalhar e aí, cara, vai depender do seu esforço, do seu suor, não tem jeito. Gente, de manda pro jurídico, temos aqui manda pro coach. A gente tá aqui. Eu acho um papo ótimo, porque assim, eu acho bom, porque às vezes a gente vê uma pessoa do outro lado ou imagina uma vida e a gente não sabe o dobrado que a pessoa corta, né? Quanto que é difícil chegar, quanta coisa a gente abdica, quantas coisas a gente faz, quantas vezes a gente duvida da gente, às vezes te dá um job na mão e você fala, cara, será que eu vou conseguir lidar com isso, lidar com as expectativas? Eu tô lidando com muita coisa, com muita gente, com muitos investimentos. Mas a gente consegue, a gente mata no peito, porque é isso que a gente tem que fazer. Mas o que eu fiquei pensando, você estava falando de início de carreira, ou não tão início, ou às vezes até recomeços. Eu achei muito legal, Rodrigo, que você falou de recomeço. Você tava num momento, você recomeçou. Sim. Cara, mas o que eu queria Eu comecei falar o começo, né? Exatamente, Que era muito era no início. muito no início.
que você acha hoje dessa tiktokização? Eu não sei se as pessoas ainda estão falando isso na internet, mas não, há uma época elas estavam falando, uns 3 meses atrás. É porque hoje em dia, semana passada, já é Sim. 3 anos atrás, né? Mas essa coisa de você ter que se tornar um tiktoker e, para além disso, de você ter que estar no digital. O que você acha disso? Para mim, comunicação digital em qualquer tipo de negócio ou atividade profissional é como você ter que falar inglês profissionalmente. Não há outro meio. Antigamente era o diferencial, hoje em dia é requisito. Sim. Você, antigamente, né? Vamos supor, década de 90, década de 80, até os anos 2000, um pouco. Até 2000. Você com certeza. tinha um network ali muito mais no olho no olho, no orgânico, aperto de mão, o cartãozinho. Hoje em dia, quando você observa, né, o mercado de maneira mais aberta, assim, né, vendo tudo, como se estivesse vendo assim, né, da panóptica, né, de cima, se limitar a um meio de comunicação, a um canal de comunicação, sendo esse canal ainda reto, sem ser escalável, cara, pode até dar certo. Vai que dá certo. Você encontra um cliente ali que, enfim, salva a tua carreira e a partir dali as coisas começam a andar super bem. Pode ser que aconteça. Mas eu acho que é um investimento muito curto perante todas as possibilidades que você pode encontrar entrando no digital. Isso aqui que a gente está fazendo é, né, um approach digital também. Claro. É claro que nós, como advogados, a gente tem que observar todo o código de ética. Esse papo está sendo mais de empreendedorismo jurídico, provavelmente é jurídico mesmo, né? Mas eu acho interessante também, eu gosto muito desse tema. Claro que a gente tem que observar o código de ética, né? A questão do marketing no ambiente jurídico, mas isso tem que ser estudado e tem que ser aplicado a alguma coisa. Cada um tem seu meio, cada um usa mais o LinkedIn, outro usa mais o Instagram. A gente está tendo uma abordagem híbrida ali do YouTube com o Instagram, pelo menos a princípio. Mas ficar parado, para mim, não é uma opção. A gente chega aqui 8 da noite, grava até 9, 9 e meia, porque a gente acredita que isso é o caminho. Na verdade, não é nem questão de acreditar, é só ver. Os números do crescimento dos escritórios, quais são os escritórios que estão crescendo mais hoje em dia. Data, não dá pra negar essa realidade. E, bom, você pode até negar, você pode até dar certo, pode até dar mais certo que a gente, mas assim, as possibilidades diminuem. Eu vejo dessa forma. Cada dia eu acho que a maneira, né, do posicionamento profissional, ele tá mudando. A gente tá numa fase em que as coisas estão mudando muito rápido. Sim, a tecnologia, ela dá saltos muito grandes e cada vez num espaço de tempo mais curto. Então, eu acho que essa lógica, assim, do cara que você ficou sólido na carreira, desconectado do digital, eu acho que esse é um cara que pelo menos já é sólido há uns 5, 10 anos atrás. Sim. Acho que quem tá entrando no mercado agora, e olha que eu tô falando de um mercado super tradicional, que é o meio jurídico, conservador. Mas eu acho que quem tá entrando no mercado agora um posicionamento no mundo digital, ele é essencial. Eu acho que é mais de 5, 10 anos, né? 10 anos eu já tenho de formado. Você pode botar aí que é a geração dos nossos pais. Essa questão de não ser... Inclusive, meu pai, ele era contra esse negócio de ter site. Que na cabeça dele, assim, isso ele já mudou. Mas eu lembro que nessa época, quando eu trabalhei com meu pai há muito pouco tempo, assim, um período muito curto. Mas nesse período curto eu lembro que ele falava, não, que site, nunca precisei disso pra ter cliente, pra crescer o escritório e tal. Ele tinha essa mentalidade, mas era uma mentalidade baseada numa experiência empírica que ele vivia. Que ele nunca realmente precisou daquilo pra nada, mas era um outro mundo, era um outro período, era um outro cenário. E hoje o cenário, eu acho que se você não tiver um mínimo de conteúdo digital ou se tiver minimamente conectado à internet, cara, você tá fora do mercado. Não, e quando a gente fala isso, a gente não tá se limitando só ao meio jurídico, não. Nossa, com certeza a gente fala, por exemplo, o Lon, que é um cara que trabalha aqui, o Lon da nossa equipe, que trabalha com edição, fotografia, cinema em geral. Cara, ele também se ficar parado ali no trocar cartãozinho em evento corporativo, seja lá palestra, seja lá qual for, ele vai ficar se limitando também. A gente fala isso aí, pode abordar médicos, empresários que eu falo, por exemplo, um amigo nosso que tem uma empresa de engenharia, cliente nosso. Se ele não tiver esse olhar digital pro negócio dele, ele tá
como eu disse, já tá limitando a sua atuação. No mínimo, né? No Se eu não mínimo, estiver mínimo, fora. né? Pra não falar o mínimo, pra não falar mais que isso. Então, essa visão profissional é necessária quanto antes, e é um nicho também, né? A própria Rebeca, que trabalha com a gente, Sim. nossa sócia, é um mercado enorme, que cada insight que ela dá pra gente aprende uma coisa que pô, a gente toma distraído direto com as coisas que ela fala. Aliás, um nicho que eu acho muito interessante, que tem pouco ainda, é justamente essa questão digital, conteúdo de mídia social para escritório de advocacia. Sim. São pouquíssimas pessoas que fazem isso bem feito ou que têm conhecimento de causa. Geralmente a pessoa é de uma outra área, ela acaba fazendo ali numa coisa provisória, porque ela saiu de uma agência e quer entrar em outra, saiu de uma empresa e quer ir para outra, ela faz ali no improviso, no freela, né? Como na linguagem mais popular. Mas eu acho que se alguém se dedicar a isso efetivamente, focar no segmento de escritório de advocacia, acho que ela tem um grande nicho, porque os escritórios de advocacia investem e precisam disso. Gente, aí é questão de número. Tem mais advogado no Brasil que advogado no mundo. A gente tá falando de mais de 1.250.000 advogados, pelo menos, tá? Que cada prova da OAB que sai aí, Vai vem mais um aumentando, monte né? de advogado. Que você pode aproveitar para pegar como cliente, né? Alguém que trabalha com esse verdade. ramo. Assim, para trabalhar para um nicho específico de carreira, eu acho que não tem um nicho mais rico. Eu acho que a que mais tem número de faculdade no Brasil é de direito. Com certeza. É esse o número. Tem mais faculdade de direito no Brasil do que no mundo. Não é de advogado. Eu falei errado. Mas é porque eu acho também que a minha pergunta era mais nessa lógica do TikTok, que hoje em dia tem esse nível de exposição. Da vulgarização, talvez, da imagem? Não, nem falo da vulgarização, mas eu digo assim, é um nível de exposição. Você vai e trabalha junto com o algoritmo. Então você faz a dancinha que o algoritmo pede, você bota aquela mãozinha, faz aquela coisa. Eu não sei se esse ponto. Mas é que é assim, cara. Todo mundo é assim. Cara, isso é muito chato. Não, sempre a mesma dancinha. Não tem nada a ver, mas eu vou aí. falar. As blogueiras também são parecidas. Eu gosto, sigo algumas blogueiras, mas outro dia eu vi um cara zoando que eu achei muito engraçado. E aí hoje, sem querer, É um perfil, eu fui né, seguir uma blogueira de moda e ela começou a segunda-feira falando exatamente o que o cara tava zoando no vídeo, que era um cara falando assim. A blogueira falando, aí botava a hora assim, 10h59 da manhã. Ai, gente, esse meu dia hoje vai ser muito cheio. Hoje, assim, a minha segunda tá assim, nossa, tô sem condições, cara. 11 da manhã de segunda-feira. Gente, 11 da manhã de segunda-feira. Olha, gente, eu já cuidei de gato, eu já fui pra academia, eu já tô trabalhando há pelo menos umas 2h30, 3 horas. Então, assim, é por aí mesmo. Então, assim, É por aí mesmo. eu achei muito engraçado, mas agora eu nem sei porque eu falei isso, porque eu fiquei com os cabelos Não, você tá falando da questão da tiktokização da carreira. Isso, essa coisa. Eu acho que essa coisa da tiktokização, e eu digo isso com base você se expor, isso eu já não sei se é tão necessário. Eu acho que você tá inserido no digital, você mostrar o seu produto, infelizmente, ou felizmente, sei lá, todo mundo é produto. Na sociedade é isso. Você é um produto. E de alguma forma você se vende. Então você tem um bom marketing, seja ele jurídico, ou seja ele de qual é a sua área de atuação, ou até um marketing pessoal. Isso. A Kim Kardashian, ela trabalha em cima do marketing pessoal dela. Ela é o produto dela em essência. Eu sou advogada, eu não sou meu próprio produto, mas o que a minha capacidade intelectual pode oferecer. Ela não. É o lifestyle dela, como ela acorda, como ela dorme, o produto que ela usa, a roupa que ela escolhe, se o bebê dela vai chamar XYZ. É uma outra lógica. Esse tipo de... agregar o ser blogueira com ser profissional, é que eu não sei exatamente o ponto de interseção realmente necessário. Eu acho que eu preciso mostrar minha vida pra dizer que eu sou profissionalmente capacitada? Eu preciso fazer dancinha? É que eu acho que às vezes existe um momento ali que você começa, por exemplo, no marketing profissional e você começa a se expor profissionalmente, se destacar e apresentar seus destaques profissionais, que acontece um momento em que o pessoal e o profissional, nessa questão de comunicação digital, se misturam. Não tem jeito. Por exemplo, você... Vou dar um exemplo assim. Um advogado ganha uma causa de grande notoriedade. Vou falar o nome porque foi um caso que todo mundo sabe. No Mário Bittencourt, que trabalhou a questão lá do rebaixamento do Fluminense, ou no rebaixamento, enfim, que aconteceu lá no início da década passada.
ele alcançou um nível de credibilidade com a exposição da imagem dele, com sucesso naquele caso, que a imagem dele começou a passar uma credibilidade também. Então acabou se confundindo um pouco, eu acho. Entendeu? Então, até que ponto até que ponto vale a pena ou não? Eu acho que o ponto, quem vai definir é a pessoa, e ela tem que ter essa sensibilidade para poder dosar esse fio da maneira adequada, para não se comprometer também pessoalmente, não ficar expondo coisas desnecessárias. Porque eu acho que nesse caso especificamente você mexe com paixão, né? Futebol, clube, aí eu acho que é diferente a proporção. Eu entendi o que a Nath falou sob o ponto de vista de tiktokização da profissão, porque você tem que tomar cuidado de fato com a exposição. A exposição da sua vida pessoal ou profissional na rede social, ela pode ganhar uma dimensão muito grande. Então você tem que ter certos cuidados, sim, principalmente se você tem profissões mais tradicionais, como a gente chama, claro, como, por exemplo, a advocacia, a medicina, né? Então você tem que tomar certos cuidados. Mas eu acho que existe duas formas de você se expor. Expor de uma forma desenfreada, vamos dizer, que aí você pode acabar se queimando. Ou você pode se expor de uma maneira inteligente. Você pode se expor de uma maneira com uma consultoria, com uma assessoria, com marketing ali trabalhando em cima, e vai ser uma exposição que vai trazer um resultado benéfico para você, porque você está expondo um conteúdo que de uma forma vai agradar pessoas diversas para poder entender que você é um profissional que ela deve seguir, por exemplo, numa rede social. Então acho que existem duas formas de você expor o conteúdo. Se você souber usar de uma forma inteligente, eu acho que isso pode trazer um resultado. Se você fizer de uma forma despreparada, como tudo na vida, se não tiver um preparo, um estudo, aí grande chance de você acabar se queimando usando a internet, que pode ser um mecanismo do bem e do mal, né? Que a pessoa fica muito refém, vamos supor, eu falo do produtor de conteúdo, colocando a gente nessa posição, né? Fica muito refém de uma tendência, de uma dancinha no TikTok. Sim. Mas, de repente, acho que vale mais a pena, ao invés de olhar o que é a tendência, tentar olhar com o olhar do consumidor do conteúdo, né? Será que o que é mais interessante pro consumidor? Eu dançando, fazendo vai se tratar garota do TikTok? ou propriamente apresentando alguma coisa que talvez não gere tanto engajamento, não estoure tanto lá na lupinha do Instagram, mas que, cara, pode virar um potencial cliente. Com certeza. Entendeu? Com certeza você dançando com de terno não vai te trazer nenhum cliente. Mas vocês bem podiam fazer uma dancinha, né? Vocês dois, uma dancinha TikTok. Rodrigo vai dançar a dança da Anitta. Você chama da Anitta. Vai subir aqui na mesa aqui e vai dar um envolver aqui pra vocês. Não tem essa habilidade, não. Não tem essa habilidade, não. Infelizmente não tem essa habilidade, até porque senão eu estaria trabalhando com a Anitta, fazendo minhas danças lá incríveis em Miami, uma loucura. Mas eu acho assim, essa capacidade de marketing, seja do que for que você se propõe a fazer marketing. Mais um caso da Anitta, gente. Eu sou realmente fã da Anitta. Quando ela foi dar aquela entrevista um pouco antes do jogo da NFL, que ela tava saindo com o jogador da NFL. Eu esqueci. Alguém lembra o nome? Foi no Jimmy Fallon, o jogador é Tyler Boyd. Isso, no Jimmy Fallon. Ela falou, numa entrevista de 7 minutos, ela falou, 4 sobre o jogador. Porque ela tava dando uma entrevista nos Estados Unidos. Não ia na ser semana do Super Bowl. Não ia ser o nome dela que ia ser procurado, que ia ser googado. Ia ser o nome do cara. E ela, quando você googasse o nome do cara, diretamente você chegava na entrevista dela. Cara, olha que gênia do marketing, entendeu? Olha como é que ela trabalhou a favor dela. E eu acho que esse tipo de sacada no mundo atual, assim, tem que ser muito louvável. Né? Tem que ser muito louvável. A galera, até pouco tempo atrás, falava mal de uma galera tipo os Kardashians. Gente, a Kim Kardashian, ela começou a fazer sucesso. O pai dela, um advogado, e ela também... Baita advogado. Inclusive, quem não sabe, o pai da Kim Kardashian foi advogado do caso O.J. Simpson, né? É isso. Ainda tem, uma série boa, hein? Uma série boa, dá pra assistir. Rob Kardashian. Mas só pra agora, seguindo esse fio condutor aí, vamos supor que a partir do momento de uma comunicação digital bem estabelecida, a gente consiga um cliente, né? Porque é o objetivo, no final, é a captação de cliente, né? Posteriormente a isso, eu e o Pedro, a gente teve uma experiência ontem e hoje, que me fez pensar muito isso. Eu vi até foi uma leitura que eu fiz, algum desses portais de mundo jurídico, né? Estava falando da importância do atendimento como ferramenta para a criação de confiança entre cliente e advogado. A gente sabe bem que o cargo, não vou falar cargo, né, mas
ser advogado de alguém é uma posição de confiança para essa pessoa. Não há outro meio, porque seja qual for o caso, se for um planejamento patrimonial, que é o que a gente faz bastante lá no escritório, seja um caso de criminal, seja, enfim, qualquer caso, a pessoa está investindo uma confiança em você. Se você não se apresentar não apresentar, né, um atendimento prestativo, informativo e o mais imediato possível, eu acredito que você está perdendo uma oportunidade muito grande de fidelizar um cliente e transformar esse cliente num promotor seu para outras pessoas, né? Famosa indicação, que ainda é uma das principais formas de captação de cliente. Isso a gente não pode negar, sempre vai ser. Com certeza. Porque muitas vezes o cliente boca satisfeito vai ser o cliente que vai te trazer mais clientes. Não vai ter jeito. E eu estava vendo uma entrevista de um advogado bem grande aqui no Brasil, que ele falou que muitas vezes o cliente prefere um atendimento de qualidade, prestativo, informativo, do que propriamente a sentença ganha. Sim. Porque o cliente o advogado precisa demonstrar certo... Eu não sei se essa palavra é adequada agora, mas é um carinho pela causa da pessoa. O advogado muitas vezes funciona como psicólogo, às vezes, do cliente. Gente, e assim, eu digo mais agora numa outra perspectiva. Agora puxando para a ótica do jurídico interno de um grupo de empresas, eu contrato outros escritórios. Muitas vezes eu deixo de contratar grandes escritórios porque eu vou ser mais um. Provavelmente vai ser mais uma no meio daquele grande escritório. Verdade. Às vezes eu contrato escritórios ou boutique ou escritórios de segmento médio, porque para aquele cara eu vou ser uma cliente muito grande e muito importante. E ele vai me dar isso. Ele vai me dar atenção, ele vai me dar agilidade, ele vai me dar o máximo da qualidade técnica dele. E isso realmente faz muita diferença. Às vezes muito mais do que o cara te trazer Então, assim, obviamente que você quer resultado, né? Todo mundo quer resultado. Claro. O resultado, ele é muito importante. Não dá pra dizer que isso não é importante. Mas se você conseguir pegar o resultado e equacionar isso com um bom atendimento, um atendimento ágil, isso é muito importante. Porque ainda mais assim, falando no universo jurídico, você tem muitas necessidades que são urgentes. Tem algumas que não são? Tem. Mas tem algumas que são. Tem decisão que você precisa tomar em horas. Sim. Você precisa tomar em horas aquela decisão. E se você precisa de algum nível de assessoria, aí seja na posição de uma empresa, e eu representando uma empresa, então no jurídico interno, nossa, eu preciso de uma opinião criminal, enfim, que se não é o caso de uma empresa, mas que fosse o caso. Você precisa de um atendimento ágil? Cara, isso é essencial. Porque a agilidade, ela traz a efetividade. Se você não tiver agilidade, talvez você perca o efeito pretendido. Eu não sei vocês, eu tenho advogados amigos, né, que são criminalistas, que a gente tá sábado à noite lá, sei lá, vendo o jogo, Sim. vendo alguma fase num churrasco, preciso aqui soltar alguém, preciso de um habeas corpus aqui, não sei o que, plantão, judiciário, não sei o que, o cara vai. Põe o terninho dele e vai. Porque é isso, o cliente quer um atendimento de qualidade. Quer sentir protegido, porque o advogado faz isso, seja no ambiente criminal, né, a sua liberdade protegida, defendida, ou o seu negócio bem assessorado juridicamente, não tem pra onde fugir. E a partir desse momento que você cria essa confiança, cara, você fideliza uma pessoa, você fideliza um cliente, e a gente não pode esquecer que a advocacia faz parte do mundo jurídico, né, que é uma ciência humana, que no final a gente sempre tem que ter esse olhar humano pro cliente, tem que entender que de repente o cara tá num dia virado mesmo. Eu e o Pedro, a gente teve hoje um caso de uma cliente nossa que não tava num dia muito... acho que tava com bastante ansiedade, né, Pedro? E a gente teve que cuidar, teve que de repente engolir uma coisa ali e passar a mensagem da maneira mais adequada possível, porque no final é isso, a gente presta serviço para essa pessoa, então essa pessoa tem que estar bem servida com os nossos trabalhos. E é aquilo que a gente tava falando, tipo,
Respondemos a mensagem na mesma hora, enquanto ela tava escrevendo, a gente já tava respondendo, no final ela já tava agradecendo, pedindo desculpa. Até pediu desculpa, porque foi. Desculpa, eu sou um pouco ríspida. Não sei o quê. Então, é normal, isso é normal. Você tem que saber lidar isso com a profissão, com o dia a dia, você vai aprendendo essas coisas, não adianta ficar chateado, porque isso vai acontecer. São pessoas. Todo mundo tem um dia ruim, tem um dia bom, então tem que saber lidar com essa situação. Eu acho que isso vem de uma coisa que eu falo muito. Eu falo muito pras pessoas, eu uso esse mantra pra mim. Nada, ou quase nada, é pessoal. Quase tudo da nossa relação com as pessoas diz mais sobre o momento da pessoa, a expectativa daquela pessoa, do que propriamente aquilo a ver com você. Eu, na posição profissional, se eu preciso responder, se eu preciso entregar um projeto, se eu preciso me comunicar, seja com um investidor, seja com um chefe, se ele tá mais irritado, se o dia tá difícil, se a pessoa tá mais ansiosa, aquilo não é sobre mim ou sobre a minha posição. Aquilo é sobre a minha expectativa dela, então eu não pessoalizo. E eu acho que isso é uma coisa que a gente deve levar pra vida. Nunca leve tudo muito pro pessoal. Não acho que é com você, que a pessoa tá chateada com você, ou que ela tá irritada com você. Sim, às vezes até pode ser. Mas eu acho que na grande maioria das vezes não é. Não é sobre a gente. É sobre uma expectativa que gera no outro. Profissionalmente, ser advogado é muito isso. Às vezes a pessoa precisa de uma solução imediata. Às vezes você tá ali na sua mão um poder de decisão que vai impactar muito financeiramente, que vai trazer ou deixar de trazer, que vai evoluir ou não vai evoluir o negócio, que se você vai conseguir fechar um negócio nacional, internacional. Então gera uma expectativa em todo mundo. Então, mas não é sobre você, sobre o seu cargo. Não pessoaliza. Não pessoalize nada. Sabe? É trabalho, tá todo mundo pensando na realização do trabalho, não em você, sabe? E isso entra aquilo que você falou. Dependendo do nível de estresse, e a advocacia é um trabalho estressante. Tem que ser. É a natureza da coisa, é o business. É o business. Não... Eu me perdi totalmente, gente. Assim, eu me perdi num grau que eu não sei mais levar o que para eu o tô pessoal. falando. Não leva para o pessoal. Gente, eu sou assim, eu penso 40 coisas ao mesmo tempo. Então eu tô falando, eu já tô pensando. Também E às vezes eu esqueço. Também tenho isso. Aí me dá um off. E isso aconteceu comigo aqui agora, mas isso também acontece em reunião, tá? Olha, quem faz reunião comigo já me perdoa. Eu tô falando uma coisa e do nada eu travei. Por quê? Por isso que eu escrevo, senão eu tô perdido. Aí cara, peraí, por que eu tô falando isso? Aí, Natália, peraí, agora a gente tá na reunião pra tratar de contabilidade. Acabou, Natália, tributário acabou. Não pensa mais no tributário, tá na contabilidade, gente, porque eu travo. Tipo, sabe, sem som e sem imagem. E tipo, cara, e agora? Aí você tem que dar ainda bem que eu nasci no Somebody Love, né? Aí quando eu vejo, isso é muito importante pro advogado também. Já tô falando outra coisa, Desenvolva entendeu? o Somebody Love, porque com o Somebody Love você vai mais longe, com certeza. Se não for exatamente mais longe, mas tu vai com mais carinho, com um sorriso no rosto. Isso que é mais importante. Vai com mais leveza, né? Com certeza. Mas agora, finalizando os trabalhos, senhoras e senhores, concluímos aqui nosso episódio número 10, que é digno de certa comemoração. Que sim, isso aí, senhor. Sim. Muito obrigado pelas palmas, a todos vocês, o Lohan, a Rebeca e o Ian, que ficam mais fora das câmeras. A gente faz isso com muito carinho, com muito esforço, suor, muito Red Bull. Mas Red Bull não, energético. Eu não tomo energético, tá, gente? Então mas, bom, vou pra Rebeca não puxar minha orelha de novo. Curte nosso canal, se inscreve nele também, né, Rebeca? Curte, compartilha. Nosso Instagram, nossa arroba no Instagram é @mandaprojuridico.pdc. Lá a gente já tá começando a botar alguns cortes, alguns conteúdos em Reels, em GTV. Em breve o Fora das Cenas, né? O que foi editado. Vai ter uns negócios... vai ter um negócio bom aí. Vai ter um negócio complicado. Mas, gente, é isso. A gente só pode agradecer já nossa pequena comunidade que estamos construindo, que em breve seja cada vez maior. E... qualquer dúvida já sabe, né, gente? Manda pro jurídico. E semana que vem a gente se vê. Um grande beijo. Vamos em frente.